Que Travou que aconteceu? horas aí pra você, Steve? Hã? Travou que horas aí pra você? Eu nem sei. A hora que você estava Ó, contando, a hora que você estava. O pessoal travou foi só para mim aqui ou travou para todo mundo? Como é que foi? olha, eu acho que travou pra todo mundo, porque apareceu gente falando assim, travou. Isso. O Enfim, pessoal não te ouviu então? não O que você estava sei, contando? não sei. Gente, vocês ouviram eu falar até o final da história? Porque aí quando travou, eu falei, nossa, a gente falou do assunto polêmico, travou o Instagram aqui, né? Bom, vamos continuar. O que a gente quer alertar para as pessoas é o poder da mente sobre o nosso corpo. E aí a gente ficou falando muito de como que a gente pode desenvolver enfermidades a partir de emoções que nós não conseguimos lidar com elas, não conseguimos resolver ou não conseguimos ressignificar. E aí, como que a gente faz para focar, então, na solução, na cura e na saúde? A primeira coisa que nos ajuda na cura, na solução, na saúde, é tomar consciência do que provocou o desconforto que levou àquela determinada enfermidade. Por exemplo, aquele exemplo que eu citei hoje da paciente que chegou e que contou que estava meia passada por conta da situação do filho ter desaparecido algumas horas de dar notícia, enfim, ela teve cólicas uterinas. Na hora que ela ficou claro para ela, né, que as cólicas estavam relacionadas porque o útero tem tudo a ver com o filho e a situação que ela vivenciou, provavelmente ela já não vai ter mais nada, porque não foi nada tão intenso, afinal de contas ele entrou em contato, estava tudo bem, e ela entendeu essa conexão aí do corpo e da mente. Então, tomar a consciência é a primeira coisa. Isso que você trouxe da história das mulheres estarem muitas vezes ocupando muito um lugar masculino e apresentar enfermidades nos seios ou ovários, né? Apresentar enfermidades com questões femininas. Quando a mulher toma consciência disso, é o primeiro passo. Uma amiga minha, por exemplo, ela começou a apresentar fobia de trânsito e de dirigir. Mas fobia que começou a chegar num nível assim de ter que encostar o carro, porque entrava em crise de ansiedade, com batedeira, com tremedeira, com tonteira e tudo mais. E aí, a primeira coisa que ela percebeu, falou, olha, isso, fobia é sempre um deslocamento. O que tem de problemático em relação a trânsito, carro? Que tipo de problema você vivenciou? Ah, no último relacionamento que eu tive, é, o meu ex era muito nervoso, muito agressivo e ele teve muitas brigas comigo dentro do carro na estrada, porque ela morava no lugar, trabalhava no outro lugar, então eles ficavam muito em carro e brigaram muito em carro. E aí, gente, o nosso psiquismo, ele pega tudo que está no cenário, naquele contexto, e tudo pode virar link de acesso para o problema. E aí um monte de coisa sofrida, não resolvida, não ressignificada, foi deslocado para o trânsito, o dirigir, o carro, por exemplo. E aí tomar consciência é o primeiro passo da cura. Mas, na maioria dos casos, só tomar consciência não é suficiente. Na maioria dos casos, a gente tem que ter um segundo passo, que é ressignificar. Ah, tomei consciência que ele era um escroto, bruto, que gritava comigo, eu tinha medo dele bater o carro, eu tive medo de morrer várias vezes, porque ele ficava insano no volante, brigando comigo. Tá, e aí? Vamos ressignificar isso. Entende? Hoje, agora, você não tem mais esse perigo. Primeiro, vamos situar no tempo, porque o deslocamento, ele é um deslocamento de tempo e de espaço que nós fazemos sempre. Então, o primeiro passo é a consciência, o segundo passo é a ressignificação,
que promove a libertação. E para isso, gente, as terapias às vezes são indispensáveis e são fundamentais, né, Steve? Às Com vezes vários não, cases. sempre, né? Sempre. É o que eu tenho É porque pregado muito muito. raramente a pessoa consegue sozinha, mas vamos dar aqui os créditos para aquele 0,01% que dá conta sozinho, porque 99,9% não dá conta sozinho. E aí você Não, resolve não, a gente se você vai necessita ficar com uma realmente. qualidade de vida ruim ou se você vai procurar a cura, a solução com uma ajuda especializada capaz de te ajudar a perceber toda a leitura que está por detrás dos seus sintomas com a sua vida. Aí sim, nós podemos entrar na terceira e última fase, que seria a de terapias de apoio até a total cura, total conclusão daquela história, daquela enfermidade, né? Fantástico. Ah, e o presente, gente, o presente que Hã? eu tinha comentado que entrou na primeira live no começo, o presente é o seguinte, eu vou passar, depois podem me chamar pelo direct ou o Steve, eu vou passar para você, Steve. Quando você sofre um impacto, você pode já antecipar um auxílio para você mesmo, para o seu corpo, de maneiras simplérrimas. Essa é uma das maneiras bem simples. Você antecipa esse auxílio criando uma nova informação de compensação, solução e cura no seu cérebro através de uma postura física, de coisas tipo yoga. Mas é uma postura por 2 minutos durante, no mínimo, 7 dias. E aí, Maravilha. quando é um problema ligado a relacionamento, é uma postura. Quando é um problema ligado à desvalorização, é outro. Eu tenho essas imagens para passar para vocês, para quem se interessar. Por exemplo, essa paciente hoje que eu citei, a história lá do filho que ficou desaparecido algumas horas, eu falei, você vai fazer tal postura, encaminhei a postura para ela. Para evitar que você pague qualquer quantiazinha a mais, além da cólicazinha uterina que você sentiu antes de chegar na sessão hoje. Maravilha. Márcia, eu vou trazer aqui agora também, né, aproveitar. Eu fiz um estudo, né, lógico que também não oficial. Nós estamos vivendo hoje também, é muito importante colocar isso aí. A gente preocupa só com a pandemia da Covid, né, que é o principal que mais incomoda, mas nós estamos vivendo aí pandemias de muitas outras coisas, tá? Uma delas que eu posso citar, eu citei aqui bastante, eu enfatizei bastante a questão dos problemas femininos, né? Porque foi o que veio, e também nesse determinado caso, né? Nós estamos vivendo aí um crescimento gigantesco, se vocês observarem, se vocês pesquisarem, tá? De mioma, tá? Que mioma é um tumor, na maior parte, benigno, né? Mas tá assim, ele vem no útero, né? Ele se manifesta no útero, ovário, ali na região mesmo onde caracteriza o feminino, né? E o que acontece? Nós analisamos 27 pessoas que tinham miomas, tá? Eu acompanhei pessoas que faziam acompanhamento com outras pessoas, eu fiz o processo com elas. Eu tive dentro do departamento de oncologia também de um grande hospital aqui de Goiânia, que eu tive o acesso, né? Então eu pude acompanhar também, fazer o processo, tá, com as pessoas, e foi muito interessante. Das 27 pessoas, tá, que eu acompanhei, 21 delas, olha que interessante, das 27, 21 delas tinham passado por um aborto. Tá? E hoje a medicina, a ciência, eles estão muito preocupados com esse crescimento, né, desse número de miomas que estão aparecendo. Porém, a ciência hoje não aponta uma causa para esse crescimento. Não, eles não têm uma causa para o crescimento. Eu também não posso afirmar que isso é uma causa, mas é um indício muito grande. Por que eu estou falando que é um indício muito grande? Porque de 27, 21, nós chegamos entre aborto espontâneo e provocado, tá?
E as outras 6, tá, que a gente não conseguiu chegar, quem garante que não tiveram também e elas não saibam que tiveram, correto? Então, pode ser que 100% delas tenham. O que nós não conseguimos detectar, o que, que é? É porque nesses casos de tumores, câncer e etc., quando nós vamos buscar o início da doença, geralmente a pessoa nos traz o momento em que ela foi diagnosticada, tá? E a doença começou muito antes dela ser diagnosticada, porque quando ela foi diagnosticada já estava sintomática a situação, né? Então, não dá para nós precisarmos quanto tempo depois do aborto isso aí foi provocado, que seria um estudo muito interessante, mas aí seria uma questão aí onde teria que entrar também uma equipe médica para fazer todo esse estudo, né? Mas aí já traz um norte muito grande para quem for trabalhar com quem tem esse problema. E nós trabalhamos com isso, nós que estamos trabalhando com essa questão, eu posso falar para você, não podemos trazer ainda, mas nós já temos aí alguns casos que estão aí para serem confirmados, onde após se trabalhar, né? Deixa eu deixar bem claro aqui para vocês, tá? O trabalho nosso, ele é complementar ao trabalho convencional, em especial da medicina tradicional, tá? Nós não diagnosticamos e muito menos nós incentivamos a pessoa a largar qualquer tipo de tratamento que a pessoa esteja fazendo, independente do problema que ela tenha, tá? Então, nesse trabalho que nós fizemos, já existe aí indícios onde as pessoas conseguiram reverter o quadro, tá? Inclusive tem 2 pessoas que estão aí já esperando o tempo para fazer o exame novamente, estavam para fazer cirurgia, que era a indicação, né? E aí elas pediram mais um tempo e juntamente com o acompanhamento do seu médico, foi feito o trabalho também, detectando a causa, detectando todas essas questões, fazendo o processo que a Márcia colocou muito bem de ressignificação, que é o principal, né? É um exemplo que eu dou, gente. Todo problema de saúde, gravem isso que eu vou falar, todo problema de saúde, ele inicia porque nós, de alguma forma, como nós falamos inicialmente na live, né? O nosso inconsciente trouxe esse problema para nos proteger ou para nos mostrar algo, tá? A gente é porque não entende isso. E o problema de saúde, tá? Ele só permanece no nosso corpo por 2 motivos. Um, porque a gente está ganhando algo positivo, tá? Que é o chamado ganho secundário. E segundo, porque existe um terreno fértil para esse mal permanecer ali, correto? Então, o que, que acontece? Por que, que quando é feito esse trabalho, quando é feita essa ressignificação de uma forma profunda, tá? De uma forma assertiva, o problema que está instalado ali simplesmente desaparece? Porque é o exemplo eu ouvi esse exemplo, né, e eu repasso. Não é um exemplo meu, mas é um exemplo que eu repasso porque eu achei que ele ilustra bem essa questão. Se você for na floresta amazônica e cortar todas as árvores de lá e virar um deserto, você não precisa convidar os animais de floresta para sair de lá, correto? Porque não tem terreno fértil para eles ali mais, não tem terreno para eles. E você não precisa convidar os animais de deserto para irem para lá. Eles simplesmente vão. Então, no caso da doença é a mesma coisa. Quando não há terreno fértil no corpo mais, para ela permanecer ali, ela simplesmente vai embora. Tá? E esse terreno fértil, o que são? Os padrões que nós carregamos no nosso inconsciente. Tá? Por isso que o processo complementar, o processo terapêutico, ele é fundamental. Para qualquer problema, desde de uma gripe até um câncer. E você falou uma coisa tão importante, Steve. Você falou simplesmente algo que é uma das 5 leis biológicas que o Hammer descobriu que está presente em nós e é a mais polêmica de todas. De tudo que a nova medicina traz de inovador, essa lei que fala sobre nosso relacionamento com os micro-organismos é a mais polêmica de todas. E é exatamente no sentido de que
não é o micro-organismo que é vilão, porque é o terreno, é aquela história. Sapo dá na lagoa, calango do deserto dá no deserto. Se você Exatamente. tem a doença do sapo, é porque você está lagoa. O culpado não é o sapo. O responsável é a lagoa que você está, entende? E aí, quando nós entendemos, isso porque a gente está falando de uma maneira que meio metafórica, né? Quando nós entendemos isso e deixamos de ser terreno para o que não é saudável, aí nós estamos de posse da nossa saúde. Nós estamos tendo autonomia e responsabilidade com a nossa saúde, trazendo então a nossa saúde. Esse tema é tão extenso, né, gente? É um tema assim, para gente, acho que para a gente encerrar, né, para as pessoas que chegaram no começo, 9h21, a gente vai completar 1 hora já já, daqui 2 minutos. Além, como o Steve falou, de não estarmos doentes, mas estando de posse do nosso funcionamento psicobiológico, né, estando saudável, a gente pode, inclusive, chegar naquele ponto, naquele grau que eu estava citando no começo da live, falando da palestra, que é em relação até como morreremos. Que é uma coisa que eu comecei, lembro que um dia a gente estava trocando ideia, que eu comecei a observar o jeito que as pessoas morrem, parece que tem uma relação do jeito que as pessoas vivem, né? Sensacional. Começa a observar, a gente parece que o povo que é muito custoso, isso é só uma observação clínica mesmo, assim, de uns 20 anos que eu venho estudando ciências do comportamento e acompanhando pessoas. Inclusive, esse ano eu faço 20 anos de formada. Mas as pessoas, assim, que não se respeitaram, não viveram de uma maneira bacana, normalmente elas morrem de uma maneira bem sofrida, bem complicada. Diferente da vozinha lá do meu amigo que chamou a família, despediu em paz, falou que não precisava sofrer, que a vida era daquele jeito mesmo e estava tudo certo. Beijo, até a próxima, ela falou, né? Então, saúde é isso, é se apropriar de todas essas potencialidades que nós temos, né? Entendendo que quando a gente não se apropria das nossas potencialidades, a gente pode ser vitimizado por nós mesmos, pelas nossas incapacidades. Na verdade, nós somos vitimizados pela nossa incapacidade, por nós mesmos, né? Sempre. E é tão interessante porque ter o conhecimento é fundamental, Márcia. Porque o que, que acontece? Como eu falo, o sistema educacional nosso, o qual foi imposto para nós, tá? Ele não é um sistema educacional libertador, ele é um sistema educacional adestrador. Então, o que te passam, você tem que ler e seguir aquela cartilha. Você não pensa, você não expande a consciência, você não olha a coisa de uma forma mais ampla. Por exemplo, a gente falando de saúde aqui, né? Numa nova visão, né? E quantas coisas nós podemos trazer aqui. Se a gente ficar aqui a noite inteira, não vai dar para a gente trazer 1/100º do que a gente poderia trazer. Mas olha que interessante, vamos colocar aqui a coisa bem clara, de uma forma bem prática, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, que não tem uma visão tão ampla, e aí ela acha que, por exemplo, o fato dela estar alimentando bem, tá? Dela estar bebendo o líquido necessário, tá? Dela estar praticando atividade física, dela estar cuidando do lado espiritual, né? Fazendo meditação e etc., né? Ela está com a saúde resolvida. Em parte, sim, com certeza, isso é fundamental. São coisas, são ingredientes, tá? Fundamentais para a saúde. Mas como eu falo, a gente não faz um bolo só com farinha e manteiga. A gente precisa de outros ingredientes, correto? Então, isso aí são ingredientes. Aí você pega uma pessoa que tem todos esses itens, mas está com a energia masculina e feminina desregulada. Aí ela tem, como eu falei, um câncer do seio, por exemplo. Entende? Então, ela tem que ter esse acompanhamento, ela tem que ter esse olhar, e aí é onde entra o profissional, onde eu falo, onde entra o profissional, tá? Que vai auxiliar nesse processo. Porque não dá para a gente
é muito difícil, né, nós olharmos para nós também nesse aspecto, né? Então, ter uma pessoa é fundamental. Eu acho, assim, essencial. Para questões muito complexas, o outro precisa somar, porque se a gente parar para pensar, nós não nos enxergamos. A gente se enxerga assim, ó, do ombro para baixo. Sim, Para a gente se perceber completamente, a gente precisa de um espelho ou de um narrador falando como é que você está. Né? Por exemplo, na hora que eu liguei a câmera, que eu falei, nossa, mas essa luz me desfavoreceu, eu tô a pura olheira. Eu não tinha a menor noção, porque eu não enxergo meu olho, eu só enxergo do ombro para baixo. E assim como a gente se enxerga limitadamente fisicamente, a gente também se enxerga limitadamente de maneira subjetiva, de maneira sensacional. lógica. Então, a gente precisa desse auxílio do outro, muitas vezes, sim. E que bom que tem recursos disponíveis e vamos usar para viver cada vez com mais saúde. Exatamente. Saúde em todos os aspectos, né? É isso aí. De uma forma mais ampla. Márcia, É. gratidão. Foi muito, muito, muito bom, muito produtivo. Como sempre, né? Uma aula. Eu tenho assim, eu sou muito grato Troca, porque né? Você também é, me dá aula. eu sou muito grato porque as minhas convidadas para as lives são sempre minhas professoras, né? Estão sempre. Ontem eu fiz com a Carla, foi sensacional. Também aprendi muito com você. Ressonância. O Sempre, nome disso é ressonância, tô gente. sempre aprendendo, né? Então, assim, isso é fantástico. Tem uma frase muito interessante que eu ouvi uma vez numa mesa de bar, numa menina de madrugada que eu nunca mais esqueci. Ela falou o seguinte: se você estiver sentado numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, você está na mesa errada. Então, então eu estou sempre nas lives certas, porque eu estou sempre sentado aprendendo. Gratidão, viu, Márcia? Eu me digo mesmo, Steve, é sempre uma troca muito rica, muito bacana. E o que a gente quis passar aqui para o pessoal é isso. A gente não tem que competir medicina convencional com medicina quântica, com Isso, medicina, exatamente. tem que somar. Tudo Justamente. tem o seu valor, tudo tem o seu lugar. Steve, você me permite falar uma coisa bem rapidinho, bem rapidinho? Para quem tiver interesse em se aprofundar nesse mapa psicobiológico, nessa compreensão de si, eu vou começar a primeira turma de Nova Medicina Germânica online. Aí me chama no Instagram, qualquer coisa que eu passo as informações. É Maravilha! o curso de nome Curador Biopsi, porque é essa conexão aí do o espírito e a matéria tem que estar conectado para a gente ter a Você saúde me passa o integral. material, vou estar divulgando isso aí também para o nosso pessoal. Um prazer isso aí. Quanto mais conhecimento a gente tiver somado, né? E de qualidade, melhor. Não, depois eu vou querer uma aula bônus sua, nós vamos conversar aí no particular, tá bom? Gratidão. E até a Gratidão, próxima. E gente. até a próxima. Você não corre de mim, não, viu? Não, vou fazer mais. Vamos sim. Muito bom bater papo. Assim, a gente já bate papo assim, né? A gente liga a câmera e conversa. Muito bom. Exatamente. Boa noite É, para todos. gratidão. Gratidão. Beijo. Obrigado a todos aí que estiveram conosco.